Vamos lá? Só fazendo um parênteses aqui. Vocês viram que tem números nos slides, né? Isso aqui é para facilitar, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa assim. Falar, professor, no slide número tal. Não. Ok? Bom, relembrando também o que a gente falou sobre biotecnologia. Eu pego uma sequência que eu quero, uma sequência de gene que eu quero, transfiro essa sequência para um plasmídio ou para algum outro vetor que se multiplique mais rápido. E essa sequência, esse fragmento que eu liguei, eu consigo multiplicar e amplificar neste novo organismo, tá? Esses experimentos genéticos, mesmo que não se soubesse exatamente o que era um gene, o que era um cromossomo, eles têm a pretensão de melhorar, né? De ter um melhoramento genético. O que seria um melhoramento genético? Seria a expressão de uma proteína que eu queira, sem que haja uma seleção natural. Então, eu estou selecionando artificialmente, eu estou apressando esse processo aí. Isso acontece muito com hibridização. Então, eu cruzo diferentes espécies com diferentes características e consigo produzir híbridos. O que é um híbrido? Mistura. Não é uma linhagem pura, não é um homozigoto. É algo que... e só vejam aqui, aqui eu tenho 2 alelos. Esse aqui, por exemplo, pode ser para cor, esse aqui pode ser para o crescimento, sei lá, algo assim. O mesmo acontece quando eu faço seleção artificial em plantas. Aqui, por exemplo, na mostarda selvagem, quando eu tenho a supressão de crescimento de flores, ou de regiões terminais, ou de raízes, eu consigo ter diferentes tipos de espécies a partir de uma única espécie. Aqui eu tive a partir de 2, né? E vejam só, quem começou a estudar toda essa questão da genética sem saber sobre cromossomos foi Darwin. Ele falou em 1859, na publicação da Origem das Espécies, sobre evolução. E evolução está relacionado à mudança genética. E em 1866, Gregor Mendel começou os experimentos para expressão de alelos, sem saber também que era o DNA, o que era realmente o que estava contido dentro do núcleo. Ele só sabia que eles só sabiam que alguma coisa estava mudando e poderia estar relacionado com algo dentro do corpo e do ambiente. Isso começou a ficar um pouco mais claro com Watson e Crick, quando descobriram essa biomolécula do DNA. E então percebam como demora esse processo, né? Você tem uma observação, você cria uma hipótese, por mais que você não tenha uma certeza, às vezes essa certeza vem lá para frente. Então, Mendel ele pegou ervilhas por vários porquê. Fácil cultivo, reprodução rápida, mas ao mesmo tempo sem ter chance de polinização cruzada, para ele poder delinear uma linhagem pura. Ele pegou características separadas, uma única característica. Então, em relação à vagem, a forma e a cor, em relação à semente, a textura e a cor, a altura em relação à planta em si, a flor em relação à cor e à posição. Nós vamos observar uma coisa e vocês vão perceber que, na verdade, isso se repete para as demais características. Então, o que ele observou? Que os genes condicionavam diferentes características. Ou melhor, ele não chamava de genes, ele chamava fatores. Alguma coisa condicionava a cor rosa e alguma coisa condicionava a cor branca. E ele percebeu que se eu pego uma planta, né, branca, e cruzo com uma planta rosa, depois da autopolinização, que só dá rosa, a minha próxima geração só vai ter descendentes rosas. Só que quando eu cruzo esses descendentes entre si, eu faço o que eu chamo de retrocruzamento, aparece a cor branca de novo. Opa, então tem uma proporção aí que está se repetindo em todas as características. Por exemplo, semente verde, semente amarela. Se eu cruzo a semente verde com a semente amarela, só dá a semente verde. Mas se eu faço o retrocruzamento, eu tenho a semente amarela. Numa proporção sempre de 3:1. 3 fenótipos ou características de um fator para uma característica do outro fator que ele não sabia o que era por enquanto. Hoje a gente sabe que é o que está no gameta. Antes ele não sabia. Então o que ele descreveu? Que a primeira lei, ou a segregação dos fatores, diz
Cada característica é condicionada por 2 fatores que se separam na formação dos gametas. Ele já sabia que estava relacionado aos gametas. Por quê? Porque só tinha isso quando você fazia polinização. Hoje a gente sabe que é por conta da meiose. Então, quando eu tenho a meiose, que eu tenho no final 4 células filhas haploides, lembrando que aqui é uma célula diploide, porém com duplicação do DNA. Então, aqui eu tenho uma célula diploide, aqui eu tenho 4 haploides. E se eu tenho um alelo condicionante, e vamos dizer que esse alelo é heterozigoto, ou minhas células ficam com azão, ou minhas células ficam com azinho. 50% vai ser azão, 50% vai ser azinho se eu estou falando do espermatozoide. Isso por quê? Porque eu estou separando esses alelos no momento da divisão. A probabilidade é ser assim, tá? Então, quando eu cruzo uma flor rosa, veja, isso aqui foi feito depois que foi descoberto os alelos. Ele só tinha a questão do fenótipo. Mendel só sabia a questão do fenótipo, ok? Então, exemplificando o que ele descobriu. Quando eu cruzo uma planta pura, que eu chamo, que é a geração parental, ou seja, homozigota, antes eu não sabia, agora eu sei que o meu genótipo é homozigoto. Né? Aqui tá Bzinho, mas é Pzinho, Pzinho. Geralmente ele representa com uma letra só. Então, se eu estou falando de púrpura, é Pzão, a branca, que é o contrário, é Pzinho, tá? Então, quando eu cruzo essas duas, eu tenho na minha geração geração filial, que eu chamo, plantas heterozigotas, porque eu combino um alelo da púrpura com um alelo da branca. Púrpura, Pzão, branca, Pzinho. Porque lembra, na meiose aqui vai ter 23, todos Pzão, né, 100% Pzão, e aqui vão ter 4 células 100% Pzinho. Então, eu só posso ter a combinação Pzão, Pzinho, tá? E como que eu vou descobrir isso? Eu tenho 2 formas de fazer cruzamentos genéticos. A primeira delas é por distributiva, que nem na matemática. Então, aqui eu coloquei em cores diferentes os alelos condicionantes de cada cromossomo homólogo. Então, vamos dizer que a púrpura é Pzão, Pzão e a branca Pzinho, Pzinho, tá? Só coloquei em cores diferentes para vocês perceberem quem vai se ligar com quem. O Pzão se liga com o verde, Pzão, Pzinho. O Pzão se liga com o roxo, Pzão, Pzinho. O vermelho se liga com o verde, Pzão, Pzinho. E o vermelho se liga com o roxo, Pzão, Pzinho. Professora, tem que colocar a letra maiúscula na frente? Sim, ela já é determinado que o dominante fica na frente. Então, eu tenho, com esse meu resultado, 4 chances em 4. Né? Então, 100% de ser heterozigoto e 100% de ser púrpura. Por que púrpura? Porque púrpura é o fenótipo dominante. Então, se eu for Pzão, Pzão ou Pzão, Pzinho, nesse caso, eu tenho fenótipo rosa. Só vou ser branca se eu tenho Pzinho, Pzinho. Não tenho, então, a minha proporção de genótipo e fenótipo são iguais. Eu posso fazer essa mesma lógica pelo quadro de Punnett. Eu sempre acho mais fácil, porque quando começa a ter mais alelos, ajuda. Então, aqui, ó, o gameta masculino, ou seja, os alelos, eu só posso ter Pzão. O gameta feminino, eu só posso ser Pzinho. Combinando os dois, uma chance em uma, eu só posso ser Pzão, Pzinho. Simples assim, eu vou ter o mesmo resultado da distributiva anterior. Vou pausar, para não ficar comprida demais essa aula.